Números, capítulo 16. E Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de renome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Já é demasiado para vós, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés isso ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele que ele escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Coré toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e acontecerá que o homem que o Senhor escolher, esse será o santo, já é demasiado para vós, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: Ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, para realizar o serviço do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te haja feito chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação reunidos estáis contra o Senhor e a Arão, quem é ele, para que murmureis contra ele? E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: Não subiremos, porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança, porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito, e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: Tu e toda a tua congregação ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e a Arão, amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação, então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos, e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecaria um só homem, e indignar-te-ias tu tanto contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda esta congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se, e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é deles, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram, e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, e seus filhos, e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto sabereis que o Senhor me enviou para realizar todas estas obras, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é deles, e vivos descerem ao sepulcro, então sabereis que estes homens desprezaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré, e todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel, que estava ao redor deles, fugiu do clamor deles, porque diziam: Para que porventura também não nos trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor, e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: Diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio, e espalhe o fogo longe, porque santos são, quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria alma, deles se façam lâminas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel.
E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de bronze, que haviam trazido aqueles que foram queimados, e os estenderam para a cobertura do altar, como memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, que não for da semente de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós mataste o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Foram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. E então se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão: Toma o incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, foram os que morreram por causa de Coré. E voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga.